Olá, pessoal. Então vamos lá. A história é sobre os idosos, né? Hoje é Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o idoso, né? As pessoas idosas. Então, a minha experiência com os idosos aqui na Europa, e mais exatamente em Portugal, é assim, foi uma experiência muito boa, muito agradável. No início, eu morei numa residência de estudantes, só com jovens. Depois, eu me ausentei por alguns meses e voltei a Évora e fui morar na casa de uma costureira. Uma senhora, ela tinha quase 80 anos na altura, portuguesa, e passado um pouquinho tempo, um ano e pouco, ela ficou viúva. E aí eu vivi ali com ela, eu morava num quarto e uma amiga que era estudante morava no outro quarto, né? E foi assim, gente, foi uma experiência muito boa. Sabe quando você ganha na loteria e calha para você aquele bilhete premiado e você vai cair justo numa casa onde a pessoa é maravilhosa, é muito engraçada, muito inteligente, que conversava muito, era essa senhora, costureira portuguesa de quase 80 anos. Eu vivi ali por 3 anos. E a casa era muito interessante. É, Era uma casa de costureira, vivia assim com muitos panos, muitas agulhas e alfinetes para todo lado. Ela tinha um cãozinho chamado Snoop e uma gatinha chamada Gabriela, chamava ela de Gabi, e era assim, eu gosto muito de cachorrinho, só que aquele cachorrinho, eu acho que ele não merecia ela. Ela dava amor para ele, carinho, dava comida, abrigo, ele tinha um sofá especial, mas ele não tratava muito bem ela. Às vezes dava uma coisa na cabeça dele, ele ia com toda a fúria ao pé e tentava rasgar o sapato dela, a barra da calça. Era uma loucura. Pronto, era um cachorrinho que eu acho que não merecia a dona maravilhosa que ele tinha. E ele tinha muita raiva também da Gabriela, que era a gatinha, e assim por diante. Mas pronto, eu não quero falar do cachorro, eu quero falar da senhora, que era uma pessoa muito agradável mesmo. Ela era muito inteligente, ela lia todas as noites. Todas as noites ela estava ali a ler, sempre tentando é, se modernizar, acompanhar a evolução, né? Eu conversava muito com ela. Às vezes eu levava muito susto com ela, porque às vezes eu descia para a cozinha e ela estava ali em cima de uma cadeira, limpando alguma coisa, eu ficava com medo que ela caísse, e às vezes ela tinha alguma costura para entregar, e às vezes ela perdia, por exemplo, eu estava fazendo um vestido, às vezes ela perdia a manga do vestido, e era preciso achar aquela manga, e a gente não encontrava. Ai, meu Deus do céu, era engraçado e era uma loucura ao mesmo tempo. E, e aí o tempo foi passando, eu morei ali por 3 anos e fui muito feliz mesmo. E ela faleceu com 94 anos de idade. Ela me visitou depois, ela me visitou algumas vezes. Aqui, nesse sítio onde eu moro, que é numa quinta, ela já esteve aqui 2 vezes, mas ela faleceu com 94 anos, me parece que foi o ano passado ou retrasado. Ela esteve aqui e ela já tinha Facebook. Ela, da última vez que ela esteve aqui em casa, ela estava perguntando para o meu esposo como é que ela fazia para postar as fotos, porque era os netos que postavam para ela. Ela queria aprender isso. E era muito interessante. O filho deu um computador para ela, mesmo nessa idade avançada. Então era assim, era uma idosa tratada com carinho, com amor, e ela queria sim, ela queria evoluir. Então nós temos que ter paciência. É claro que seria tudo devagar, né? Para ela aprender, mexer no computador, ela mexer no telemóvel. Eu já presenciei ela gravando o número de uma pessoa no celular. A pessoa disse o número e ela gravou e salvou. Isso eu penso que é uma
como é que eu falo? É uma função do telemóvel que não é para qualquer um. Uma pessoa de quase 90 anos fazer isso. Mas então, ela era muito top mesmo. Agora ela já descansa, né? Descansou deste mundo. Então, e a outra pessoa que eu conheci muito top mesmo, dessa vez um senhor português. Ele era, pronto, nosso amigo e irmão em Cristo. E ele ficou hospedado na nossa casa a gente morava no apartamento, por 3 meses. Era muito interessante. Então, a gente tem que sempre saber que o idoso, ele repete muitas vezes a mesma conversa, a mesma história, e nós temos que ter paciência. As crianças também, bem novinhas, as menores de 4 anos, elas também elas repetem muito a mesma brincadeira, a mesma gracinha e assim por diante. Nós temos que ter paciência, nós também já fizemos isso. Nós também já fomos altamente repetitivos, né? E nós temos que ter paciência, tanto com as crianças quanto com os nossos idosos. E aí, esse senhor, irmão da nossa igreja, ficou na nossa casa. Uma vez, teve um fato que foi o seguinte: a minha geladeira queimou, pifou. Nós tiramos a geladeira, colocamos na sala, porque eram 40 degraus para colocar lá fora e levar lá para o lixo. E compramos outra, colocamos no lugar. E ele um dia acordou, eu estava lá sozinha, meu esposo tinha ido trabalhar, e ele falou assim: olha, eu não quero essa geladeira aqui, esse frigorífico aqui nessa sala. Aí eu pensei assim: ai meu Deus, mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu não consigo levar a geladeira lá para baixo, o frigorífico. Ele falou assim: a irmã pega no fio e arrasta e eu vou ajudando. Mas ele não conseguia, ele andava bem devagar mesmo. Ele tinha quebrado 5 costelas e estava lá na nossa casa se recuperando, né? E foi uma loucura. E ele falou assim: então a irmã vai desmontando. E foi isso que eu fiz, gente. Eu tive que obedecer. Porque chega uma certa idade, o idoso, você tem que obedecer, mesmo ele estando na sua casa. Aí eu fui, peguei um alicate, peguei a chave Phillips, chave de fenda, e comecei a desmontar o frigorífico todinho. Tirei as portas, levei e fui levando aos poucos. Só que quando chegou na parte do motor, eu não sei o que eu fiz, que eu furei, dei sei lá, uma batida com a chave de fenda e aquilo furou o local que sai o gás. E eu falei: meu Deus do céu. Eu falei assim: vamos sair daqui, porque isso que faz mal. Aí ele começou a rir, ele não se movimentou, não saiu do lugar e ficou lá assim, sentado. Aí aquele gás acabou, graças a Deus. Aí meu esposo chegou à noite, levou o resto, já estava bem leve, e aí foi possível levar todo o resto lá para fora. E porque o frigorífico todo, a geladeira toda era muito pesado, né? E aí foi assim. Então, esse senhor, ele sempre repetia muito a mesma história. O que ele queria que eu fizesse aqui em Portugal? Ele queria que eu e meu esposo, nós vendêssemos peixe na rua. Porque ele tinha 96 anos nessa altura. Ele faleceu com 98. E ele trabalhou muito com isso, venda de peixes. Ele tinha uma bicicleta e tinha as caixas, né, e tal, e vendia peixe para todo lado. Ele falou assim: eu vou dar para vocês, vou contar para vocês o segredo. Vocês vão comprar num lugar aqui próximo, mas vocês vão falar que o peixe veio lá de cima, não sei da onde, lá de Portugal. E aí vocês vão vender muito peixe. Vocês vão comprar uma carrinha. Carrinha é um carro grande, refrigerada, e vão vender peixe. Vão fazer concorrência aos grandes supermercados. Aí eu falei: meu Deus do céu, eu não consigo, eu não entendo de peixe, eu não dá para eu vender peixe. Mas ele queria, e quase, não era quase sempre, mas muitas vezes ele insistia nessa história, entendeu? Então eles são repetitivos mesmo, são assim. E nós temos que ter paciência.
né? Era isso. Às vezes, e responder bem, mesmo com as tais repetições, né? Das mesmas histórias, ou pedir a mesma coisa. E porque a violência, às vezes, ela não é física, ela é emocional, né? Psicológica. A forma como você responde, a forma como você olha, né? Tem que olhar de uma forma pacífica. Temos que olhar com calma. Ele vai repetir, lá vem ele de novo. Não, não tem problema. A gente sabe que é assim. Não vale a pena, né, nos chatearmos com essas repetições. Então temos que ter paciência, amor, muito carinho. São pessoas que construíram o mundo. Nós estamos aqui por conta deles, né? Eles é que construíram tudo e nós somos só a continuação dessas antigas gerações, né? Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe, grande beijo e até o próximo vídeo.